Hoje vamos falar sobre hipnose na área da saúde, vamos falar sobre transtornos mentais e a nossa convidada é a doutora Júlia. Júlia, muito bem-vinda aqui essa noite maravilhosa de hoje. O pessoal tá chegando, acabei de começar a live aqui. A gente está no escritório. Enquanto a doutora Júlia já chegou, só enquanto o pessoal está chegando, vou mostrar aqui para quem ainda não conhece a sede do Instituto Romani, vou mostrar aqui como que é. Olha que legal aqui. Aqui é as salas onde acontece o treinamento, tá certo? Tá um pouco meio bagunçado agora, mas aqui onde acontece o treinamento, tem esse banner aqui, alguns livros que eu gosto de ler. Vou mostrar aqui para vocês enquanto o pessoal tá entrando. Ótima noite, pessoal. Aqui, ó, as iluminações que a gente deixou para gravar as aulas. Tem um quadro aqui que eu encho de ideias. Tem aqui também um banner com a logo do Instituto. Vou mostrar aqui a sala da equipe, apesar que agora a gente está em quarentena. Eu sou a equipe. Por enquanto, na quarentena, tá eu e a Lorena por ser quarentena, mas nós somos 10 pessoas no total aqui no Instituto. Olha que salinha legal isso daqui, gente. E daqui a pouquinho já começamos a live para falar sobre hipnose na área da saúde. Vamos que vamos. Olha que legal aquilo que a gente coloca ali, tá vendo? Ó, competências essenciais. Não sei se vocês conseguem ler. E a gente coloca competência. Inspiramos, engajamos, cobramos. Nós damos e recebemos feedbacks. Organizamos tudo com detalhes e muito carinho para encantar nossos clientes e equipe. Tem todos os princípios que a gente segue aqui. Vou mostrar aqui também, ó, a luz aqui nas baias onde o pessoal fica, que geralmente a Vanusa fica, aqui onde o Caio vai ficar, né? Aqui, ó, tem também aqui geralmente onde o Lucas fica, ali outra luz tal. Aqui tem um banner, ó, olha que legal. Nós criamos um mundo melhor todos os dias, que é isso que a gente acredita. Aqui fica geralmente o Pedro, fica geralmente o Bruno, a Joyce ficava aqui também. Pessoal, então vamos lá para live de hoje. Vou chamar aqui o Wilson. Ó, que legal, isso muito bom ver vocês aqui. Vamos para a live de hoje. Doutora Júlia, você já está aí, não já? Você já está aí, não já? Muito bom te receber aqui, Júlia. Vamos lá. Taratara. Chamei. Ótima noite. Vamos lá. Chamei a doutora Júlia, ela deve estar entrando agora. E aí, Júlia, tudo jóia? Oi, boa noite. Boa noite, todo mundo. Ótima noite. Gostou de conhecer o Instituto aqui? Gostei, já tinha visto algumas coisas, mas gostei mais de conhecer agora. Mais detalhes. Que legal. Pessoal, eu vou te apresentar brevemente, mas depois eu quero que você se apresente também para o pessoal te conhecer, Júlia. A Júlia, ela é parceira de missão do Instituto Romani. Ela fez a formação com a gente, ela está inscrita no Master Trainer também de hipnose transformacional. Ela é psiquiatra. Ela também, você é professora também, não é, Júlia? Professora e também pós-doutorando na área. Fala um pouquinho melhor, vou deixar você se apresentar, Júlia. Fala um pouquinho, quem é a Júlia, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. E olha essa carinha que ela tem, gente. Se eu tenho... Cara, Romani, como é que você é tão novo e estudou tanto? A Júlia é mais impressionante ainda. Eu sou mais velha que o Romani, só para deixar bem claro. Eu tenho 33 anos, o Romani é mais novo que eu. Ó, então, eu sou médica, formei na UFMG, fiz residência em psiquiatria no Hospital das Clínicas, depois fiz uma segunda residência em psiquiatria de idosos, fiz mestrado e doutorado em psiquiatria na UFMG, agora estou no pós-doutorado. E fiz formação em terapia cognitivo-comportamental e depois comecei minha formação em hipnose. Então, fiz o curso com o Romani e agora eu tô caminhando aí para aprender cada vez mais da hipnose. E depois que eu fiz o curso com o Romani, eu comecei a aplicar na prática clínica algumas técnicas de hipnose. Aí ele me convidou para fazer essa live, queria agradecer primeiro o Romani, depois todos vocês que dispuseram um pouco do tempo de vocês, que a gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo muito ocupado, tem coisas para fazer, profissionais e pessoais, então obrigado por estarem se dedicando um tempo aí para
escutar a gente. Boa noite, todo mundo. Pessoal, melhor do que dizer obrigado, eu quero dar parabéns para vocês. Eu quero dar parabéns para você que está aqui, que está decidindo levar a sua vida para um próximo nível, decidindo investir em conhecimento, investir em você. Eu quero parabenizar você e você também lembrar de se parabenizar. Às vezes a gente passa muito tempo sem se dar parabéns ou sem se dar conta do quanto é importante estar investindo em nós mesmos, e todo mundo que está aqui nessa live hoje está fazendo isso. Parabéns para cada um de vocês. Deixa o coraçãozinho, agora, já faz isso, deixa o coraçãozinho para essa live chegar a mais pessoas, e a gente levar esse movimento transformacional para mais pessoas. Enche de coraçãozinho aí e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Júlia, muito obrigado mais uma vez. E eu vou te fazendo algumas perguntas aqui, assim, eu quero que você seja bem sincera, seja bem aberta. Primeiro eu quero te perguntar, o que te despertou para trabalhar com pessoas, trabalhar na área de ajudar pessoas? Como que foi esse despertar em você? Você pode compartilhar com a gente? Então, onde que veio essa vontade? Ou um dia você falou, não, vou trabalhar na área de psiquiatria. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu nunca tinha pensado em fazer psiquiatria, nunca tinha pensado em ir para a área de saúde mental. A medicina é muito ampla, né? Mas quando a gente faz medicina na UFMG, a gente tem um internato rural, que é nos últimos 2 períodos a gente vai para uma cidade do interior e trabalha, né, antes de formar. Aí, quando eu fui para essas cidades do interior, que eu comecei a trabalhar mesmo, porque até então a gente não trabalha, né, pelo fato de ter que ter CRM para atuar. Então, eu comecei a atuar na prática e aí eu vi que a maioria das pessoas que iam nos postos de saúde da cidade do interior onde eu trabalhava, elas tinham problemas clínicos, né, orgânicos, médicos, mas na maioria das vezes tinha alguma parte da saúde mental que influenciava, ou que causava essa doença orgânica, ou que piorava essa doença, ou que contribuía para uma pior aderência ao tratamento. Então, eu vi que, na verdade, a saúde mental tem muito mais influência na saúde orgânica do nosso corpo físico do que eu pensava antes. E para se tratar bem uma pessoa, não adianta você focar no corpo físico dela sem entender da mente, porque mente e corpo são uma coisa só, um influencia o outro o tempo todo. Não adianta você focar no corpo sem compreender e sem atuar no tratamento da mente, porque não causa bons resultados. Isso não gera resultados confiáveis, não gera resultados a longo prazo. Então, eu descobri que, na maioria das vezes, a causa ou é psicológica ou tem uma interferência psicológica para essas doenças aparecerem, né? Então, eu me interessei pela psiquiatria nessa época. Então, foi no último ano da faculdade, né, que eu tive esse interesse. Aí eu fiz residência, eu vi que era isso mesmo que eu gostava. E depois, quando eu estava na psiquiatria, a residência de psiquiatria dá muito valor para a parte orgânica da psiquiatria, que é a parte das medicações, de tratar os transtornos mentais por meio dos medicamentos. E aí, mais uma vez, eu me deparei com essa insatisfação interna, porque muitas vezes a gente sabe que os transtornos mentais têm influência química de neurotransmissores que estão ou desregulados ou diminuídos, mas até mesmo essa influência química, essa causa química, tem influência psicológica. Então, por exemplo, a gente chama na psiquiatria de modelo estresse-diátese. Todo transtorno mental, a maioria deles, tem uma influência hereditária, genética e orgânica, mas também tem um fator ambiental que contribui para ele aparecer ou piorar. E, na verdade, até aqueles que têm uma causa química bem estabelecida, a causa da alteração química pode ser uma causa psicológica. Você pode ter tido um trauma infantil, por exemplo, que gerou essa alteração orgânica, essa alteração em neurotransmissores. Então, quando você só trata com medicamentos, você faz uma maquiagem, por assim dizer, entre aspas, né? Você consegue reduzir os sintomas de forma até boa, mas na maioria das vezes temporária, mas é como se você estivesse só tratando a consequência e não a verdadeira causa daquele problema. E aí, quando você só trata a consequência, se aumenta a chance de ter recidiva, recaída, ou esse tratamento fica sendo eficaz por pouco tempo, né? Então, eu vi que é muito importante buscar outras coisas além da parte clínica, além da parte orgânica, para se tratar os transtornos mentais.
E é assim que eu gosto de trabalhar, né, na minha prática, Que fazendo essas legal. Ó, discussões. pessoal, quem quiser uma boa psiquiatra lá em Belo Horizonte já sabe onde procurar. Aqui, Júlia, muito obrigado por compartilhar tudo isso. E aqui, só para deixar claro, porque tem muita gente assistindo aqui, e às vezes quando fala causa orgânica e também os neurotransmissores, para explicar de forma bem simples para o pessoal, o que ela está querendo dizer com isso, e aí você me corrige se foi isso mesmo que você quis dizer, Aham. o que ela está querendo dizer é que da mesma forma que nós temos um corpo e às vezes o nosso corpo adoece, por exemplo, para dar um exemplo claro aqui para o pessoal. Quem aqui já sentiu dor de cabeça quando estava estressado? Digita eu. Quem já sentiu dor de cabeça quando estava estressado aqui? Todo mundo em algum momento. Ou se você estava mal emocionalmente porque acontecia alguma coisa, de repente sua cabeça começou a doer. Quem aqui já sentiu em algum momento? Digita aí eu para saber. Como ressignificar alguém? Depois, ó, tem uma galera digitando. Quem já sentiu dor de cabeça em algum momento que você estava estressado? Digita eu para saber, ou levanta a mão aí. Uma galera, tá entendendo? Ou seja, o seu emocional influenciou em como o seu corpo ia reagir. Aquela dor de cabeça, por mais que fosse uma dor real, que mudou organicamente, os neurotransmissores ali tiveram que ser alterados para que essa dor de cabeça começasse a existir de forma tangível, só que isso começou por uma questão emocional. E isso que a Júlia está falando aqui não serve só para uma dor de cabeça. Da mesma forma, seja um transtorno de ansiedade, seja uma depressão, sejam outros tipos de transtornos, isso também tem origem, parte biológica, parte orgânica, parte também envolvendo genética, mas também tem uma parte muito forte da história que nós vivemos. E eu vou Uhum. completar aqui com um pedacinho que é muito interessante de uma pesquisa que eu estava lendo que mostra, eu achei muito curioso isso, que mostrou um ratinho, basicamente a seguinte história. Eles pegavam um ratinho e eles davam um choque no ratinho sempre que tocava um sino, como se um barulhinho, não era exatamente um sino, não. Tocava o barulho e dava um choque no ratinho. Ou seja, eles condicionaram o ratinho a dar um ataque de ansiedade quando ouvia o barulho. Ele, como se ele estivesse dando um ataque de pânico ao ouvir aquele barulho, mesmo que ele não levasse o choque. Só que sabe o que é interessante? O filho daquele ratinho, mesmo sem nunca ter levado um choque, ele também tinha uma alta propensão de ter o ataque de pânico ao ouvir aquele mesmo barulhinho. Ou seja, houve influência genética. Só que uma coisa que é muito interessante também, e se aquele filho do ratinho nunca tivesse ouvido aquela sirene? Ele não teria, talvez, tido o gatilho que despertaria nele as emoções, ou seja, a experiência traumática. Mesmo com a predisposição genética, é preciso que tenha existido algum gatilho para desencadear aqueles fatores genéticos. Tá dando para entender aqui, pessoal? Fez sentido isso que a gente falou aqui? Gostaram? Tá dando para entender aqui o que tá sendo abordado? E, Júlia, muito obrigado por compartilhar tudo isso. A Júlia também tem muito conhecimento. Júlia, eu quero entender mais como que você conheceu a teoria cognitivo-comportamental, que eu também sei que você estudou sobre, e também por que você decidiu buscar a hipnose transformacional, que é um conceito que vê a hipnose como estilo de vida. Não é só um conceito de hipnose como estado de transe ou estado alterado de consciência, mas estilo de vida. O que te chamou a atenção, tanto na teoria cognitivo-comportamental quanto na hipnose transformacional? Quando a gente faz residência em psiquiatria, a gente dá uma pincelada em vários tipos de psicoterapias, né? A psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental. E aí eu gostei muito da terapia cognitivo-comportamental, que é a que mais tem evidência científica, né? Que mais tem embasamento de estudos comprovando a eficácia. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar. E um aluno meu, um dia, ele ganhou um concurso e ganhou uma vaga, na verdade, ganhou 2 vagas para um curso de hipnose, que não foi o curso do Romani. E aí ele me presenteou, ele falou: professora, você que gosta de aprender sobre coisas diferentes, né? Eu dei aula na UFMG, agora eu dou aula em 2 faculdades particulares de psiquiatria. E aí esse meu aluno, que era da UFMG na época, ele falou: eu vou te dar esse que você
esse ingresso que eu ganhei, né, num sorteio para um curso de hipnose. E aí eu cheguei nesse curso de hipnose, eu não acreditava na hipnose, achava que não dava certo, porque os meus professores de psiquiatria sempre falaram que era um charlatanismo, ou que era só para pessoa que é sugestionável, as pessoas que eles chamavam de histéricas, principalmente mulheres, né, que são pessoas que são mais que sugestionam com mais facilidade, que aceitam com mais facilidade a sugestão do outro, principalmente quando são histéricas. E aí eu tinha esse tipo de preconceito, mas eu fui assim mesmo, porque eu sempre gosto de aprender coisas novas, principalmente quando me falam que não funciona. Eu falei, vou ver lá se não funciona mesmo. E aí o curso era muito legal, mas o curso não dava essa noção de que a hipnose está em tudo que a gente faz na nossa vida. Na verdade, a hipnose é uma forma de comunicação que altera o nosso estado interno e, consequentemente, externo. E veio muito também a calhar junto com a terapia cognitivo-comportamental, porque alterando a nossa comunicação, a gente altera os sentimentos e os comportamentos, que é a base da teoria cognitiva comportamental. E aí eu procurei o curso do Romani porque ele dava uma visão mais ampla da hipnose e assim fica mais fácil da gente aplicar, tanto na vida pessoal quanto na prática clínica também. Porque você explicando para o paciente que, na verdade, tudo é hipnose, que é mais fácil de mudar o estado de comunicação do que a gente pensa, porque fica parecendo, quando a hipnose é levada para um lado muito místico, né, que é aquela hipnose ou de palco, ou né, hipnose que não tem uma explicação da forma como o Romani faz, fica parecendo que a hipnose é só para determinadas pessoas, poucas pessoas conseguem aplicar e poucas pessoas conseguem ser hipnotizadas. E, na verdade, todos nós estamos frequentemente entrando em estado de hipnose em qualquer coisa que a gente faça. Se eu estou assistindo um filme e me emociono com aquele filme, eu estou entrando em estado de hipnose. Se eu fico com raiva por uma coisa que o meu marido falou e isso altera o meu estado de comunicação, eu começo a ter uma ativação do sistema nervoso simpático, meu coração bate forte, eu fico com ódio dele, eu começo a me comportar, a mudar a fisionomia do meu rosto para parecer, né, com muita raiva, eu enrugo minha testa, eu começo a gritar com ele, eu estou num estado de hipnose, eu estou alterando completamente o meu estado a partir de uma comunicação. Que legal. Palmas para a Júlia, palmas para a Júlia. Excelente explicação, excelente explicação. É bem isso. Aqui, como a Júlia explicou, a hipnose para a comunicação que cria a nossa realidade. Tamo junto nessa missão. Júlia, a coisa que eu fico mais feliz é ver essa missão sendo levada para frente. Outras pessoas levando isso para frente, como você está fazendo. Eu fico muito feliz de você estar ajudando outras pessoas, você está explicando tão bem esse conceito, que é um conceito tão nosso, da hipnose, que eu chamo de hipnose transformacional, que usa a comunicação para criar a realidade. Ou seja, eu gosto de dizer que nós que trabalhamos com a hipnose transformacional... Tive um problema aqui, que o som tinha desaparecido para mim. Aí eu saí, entrei de novo, deu certo. Uma coisa que eu falo também é: desafios preparam pessoas comuns para que elas sejam extraordinárias. Então, quando acontece um desafio, a gente tem sempre a oportunidade de aprender e lidar. É a forma que a gente lida. Isso é muito legal também. Ó. Tá vendo isso que aconteceu? Por exemplo, a Júlia caiu aqui. Já pensou se eu ficasse desesperado? Ou a gente entrasse no desespero, de repente eu fechasse a live? É como se nesse momento existisse 1 milhão de Romanes. 1 milhão de Júlias também. Então, dependendo do estado que eu me encontrar, eu vou tomar uma decisão. Eu vou tomar a decisão de pegar o celular e desligar a live. Eu posso tomar a decisão de tirar o meu blazer. Eu posso tomar a decisão de responder o comentário digitando. Eu posso tomar a decisão de mudar minha fisiologia, entrar no estado de desespero e assim por diante. Ou ficar seguro e continuar com o conteúdo de forma segura. E nesse momento, tem a ver com entender que nossa comunicação cria a nossa realidade. E a nossa comunicação, o que está acontecendo agora, gente, isso também já está programado lá atrás. É como se a gente estivesse vivendo num piloto automático. Por que eu reagi assim? Porque eu vim treinando as minhas conexões durante muito tempo para reagir assim. Pode ser que a primeira vez que eu tive um imprevisto, eu posso ter reagido de forma não tão assertiva. Só que acontece um imprevisto, eu aprendo a lidar com ele. A próxima vez eu tenho uma resposta mais assertiva para lidar.
E a Júlia explicou muito bem como funciona a hipnose. Usar a comunicação para criar a realidade. O tempo todo nós estamos alterando estados de hipnose. E o trabalho do hipnoterapeuta que trabalha com essa metodologia transformacional é ajudar uma pessoa a sair do estado de hipnose que ela está vivendo para entrar num estado de hipnose mais assertivo para a vida dela. Seja se uma pessoa talvez tenha algum tipo de dor crônica que tem origem emocional, talvez ela está se hipnotizando para criar toda aquela dor, ou uma pessoa que sem perceber está com a depressão, que tem muito de origem emocional também ali, que talvez ela está se hipnotizando para permanecer numa situação até mais desafiadora do que poderia ser. E é lógico que ninguém faz isso por querer. Ninguém vai ter dor crônica porque escolhe ter dor crônica, ninguém escolhe ter depressão. Só que é entender que se nós podemos criar uma situação de desafio, nós também podemos criar uma situação de recurso para lidar com isso melhor. Júlia, muito obrigado por toda essa explicação aqui para o pessoal também. Eu queria saber de você. Onde você acredita, como que você acredita que esse conceito, que a hipnose transformacional pode ajudar no processo de tratamentos de transtornos psicológicos ou de quem precisa de ajuda com o lado emocional ou alguma questão, por exemplo, como ansiedade, depressão ou dores crônicas ou qualquer outro tipo de transtorno. Como que você acredita que a hipnose transformacional atua nesse trabalho? Eu acho que a hipnose perpassa por todo o tratamento, né? Desde o começo, desde quando a gente começa a fazer um relacionamento com o paciente, até quando a gente vai dar alta, né? Até a forma como a pessoa se porta durante uma consulta, ela está gerando uma comunicação. Então, quando a pessoa chega com a cabeça baixa, com o corpo encurvado, né? Pode ser um sinal de que ela está comunicando para ela mesma de que ela está triste. E mesmo que esteja deprimida, a forma como ela se porta, a atitude corporal dela reforça ainda mais o sentimento de tristeza e de depressão. Isso vai gerando um ciclo vicioso, que de alguma forma a gente tem que quebrar. Né? Como que a gente pode quebrar? Primeiro a gente pode fazer a modelação, né? Uma modelagem. Você pode pegar a atitude dessa pessoa, né? Primeiro você pode imitar ele, depois erguer a sua postura, ela tende a começar a te imitar. E aí, quando a pessoa fica mais ereta, olhando para cima, é como se fosse incompatível com o estado de estar muito triste, estar deprimida. Então, ela começa alterando o estado de comunicação externa dela e, posteriormente, interna, que são os próprios pensamentos. Às vezes, é difícil modificar o pensamento de forma inicial, mas a gente muda o pensamento através da comunicação externa, né? Às vezes é difícil, por exemplo, uma pessoa que tem um medo, uma fobia social, por exemplo, de apresentar em público, às vezes é difícil ela mudar o pensamento dela de que ela é inadequada, de que as pessoas vão rir dela, mas às vezes ela mudando a atitude externa, ela se portando de forma mais aberta quando ela for apresentar, ou ela enfrentando a situação de apresentar, o próprio corpo dela e a mente vão entendendo de que aquilo não é tão perigoso quanto ela pensava, aquilo não representa uma ameaça tão grande e, consequentemente, ela vai reduzindo o medo aos poucos, né? Que é o sentimento e o pensamento por trás daquele sentimento de medo. Então, o fato de se expor àquilo que você tem medo, por exemplo, é uma das formas de usar a hipnose transformacional ao seu favor, porque você vai se expor para curar uma fobia. Não adianta eu tomar uma medicação, não adianta eu tomar um benzodiazepínico e ir lá e apresentar um trabalho, porque senão eu sempre vou ficar com aquele mesmo pensamento de medo, de ameaça, de que aquilo é realmente ameaçador e eu preciso de um remédio para enfrentar aquilo. À medida que se eu mudo a minha comunicação externa e me exponho, eu vou percebendo que aquilo não é tão ameaçador quanto eu pensava. Então, eu acho que tudo, né, passa pela hipnose transformacional. Eu já fiz vários tratamentos de fobia com a hipnose transformacional, regressão, que estava sendo eu cheguei num trauma infantil que era uma causa de um episódio de depressões recorrentes, na verdade, vários episódios de depressão ao longo da vida. Então, tudo isso a gente aprende, né, a aplicar junto com o tratamento farmacológico que às vezes é necessário também. Às vezes a pessoa está tão apática, tão inativa, tão hipobúlica, né, com pouca vontade de fazer as coisas que ela nem consegue se ativar
para aproveitar um tratamento por meio da hipnose. Então, você tem que usar uma medicação inicialmente, quando o transtorno é muito grave, para a pessoa ter energia inicialmente para conseguir aproveitar aqueles ensinamentos da hipnose transformacional e das psicoterapias em geral. Isso que você falou é muito importante também. Às vezes, tem alguns outros cursos ou algumas pessoas que criam a crença também que o medicamento não serve para nada. E o medicamento também é um poderoso aliado no processo, até porque, imagina uma pessoa que talvez está com uma depressão profunda e se ela não tiver o medicamento em algum momento, pode ser que, sem perceber, ela vai piorando e fica difícil para ela. Agora, se eu consigo aliar as duas coisas, não é um contra o outro. Tem gente que pergunta, Romani, o que você acha que eu faço? Eu faço psicoterapia, eu faço hipnoterapia ou eu faço tratamento com algum psiquiatra? Você faz, se possível, você faz acompanhamento multidisciplinar, porque é o conjunto que vai te ajudar realmente. E o que, para mim, como a doutora Júlia falou, para mim é um dos pontos essenciais a trabalhar o emocional também. Porque tem muita gente que também fica assim, não, tudo bem, eu vou só tomar um medicamento. Vai te ajudar? Vai, só que você precisa também de trabalhar a parte emocional, senão, como a doutora Júlia falou, senão, de repente, toda vez que eu vou fazer a apresentação, eu vou ter que tomar o medicamento. Toda vez que qualquer coisa que acontecer, eu vou ter que tomar um medicamento. E se eu puder aprender sobre as minhas emoções, entender mais sobre qual a estratégia que eu tenho para criar, seja a fobia, qual a estratégia que eu tenho para criar o tipo de ansiedade que eu estou vivendo, ou o tipo de, falando de transtorno, não a ansiedade comum, que até é comum, que todo mundo, até um mito muito grande também, é que às vezes vê a ansiedade só como se fosse algo negativo, né? Só que a ansiedade é algo que serve para nos manter vivos, até para nos proteger. Só que os transtornos de ansiedade, que às vezes acabam nos limitando, inclusive a própria fobia. Ou mesmo uma depressão que uma pessoa possa se encontrar, é importante encontrar esse equilíbrio, de trabalhar a ressignificação da própria história, de trazer clareza de pontos de mudança também, como a doutora Júlia falou aqui. E você falou de tratamentos que você já utilizou dessas estratégias. Você pode compartilhar com a gente alguns resultados, algumas pessoas que você ajudou, como que a pessoa estava antes, como que foi depois? Aqui, não precisa citar nome, só compartilhar um pouquinho para as pessoas entenderem quais são os possíveis benefícios dentro de um trabalho com a hipnose transformacional. Sim. Posso só responder a pergunta da Rafaela? A Rafaela Claro! perguntou, falou que ela tem muita ansiedade, sensações, pensamentos ruins. Faz uso de Rivotril para acalmar. O que pode fazer para retirar esse medicamento? É difícil responder essa pergunta aqui, porque, né, não sei a dose que você usa, qual que é o transtorno realmente que você tem, se você tem transtorno de pânico, se você usa o Rivotril em comprimido ou em gotas, mas o Rivotril é um tipo de medicamento que é um benzodiazepínico, que é um tarja preta, a gente usa até uma receita azul para prescrever, né, que é tipo um cheque azul, e ele é controlado justamente porque ele causa vício, que é a dependência. Não são todas as medicações psiquiátricas que causam vício. Isso eu queria deixar claro, porque as pessoas acham, por exemplo, que vai começar a tomar qualquer medicação, vai ficar viciado. Por exemplo, os antidepressivos comuns, a fluoxetina, como exemplo, não causa dependência, não causa vício, né? Então, esses que são tarja preta, que precisam dessa receita especial, azul ou amarela, são os que causam dependência, que causam vício. Esses realmente são mais difíceis de serem retirados. O que a gente faz, na verdade, por exemplo, se você está usando um medicamento em comprimido, a gente passa ele para gotas, porque fica mais fácil de titular na hora de tirar. Então, você vai tirar, por exemplo, uma gota por semana ou de 15 em 15 dias, da forma como você tolerar. A primeira da metade é mais fácil de tirar do que a segunda metade, normalmente. Ou então, a gente troca por outra medicação que também acalma e que não causa vício, só para a pessoa não ficar tendo crise de abstinência e posteriormente a gente retira essa outra medicação. Mas isso vai de caso a caso, né? Tem gente que realmente precisa usar o Rivotril. Então, isso é uma questão de ter que procurar o médico mesmo para dar um direcionamento, né? Cada caso é um caso, cada caso vai ter uma velocidade de retirar, né, de uma forma diferente, uma forma mais lenta ou menos lenta, trocar por outro medicamento ou somente retirando, mas é dessa forma que a gente faz. Quando é em gota, é mais Rafael, fácil de tirar, né?
E, Rafaela, só para complementar uma coisa aqui bem interessante, que aconteceu até, eu não sei se você chegou a acompanhar, Júlia, que a Júlia já é membro do Movimento Transformacional, ela já é aluna do Instituto, já é parceira de missão, mas nessa última semana, eu fiz uma série de aulas que eu ensinei várias técnicas para as pessoas utilizarem na própria vida e ajudar outras pessoas. Eu não sei se você estava lá, Rafaela, você chegou a assistir? Eu não sei se você chegou a assistir. Porque lá eu ensinei uma técnica que pode te ajudar bastante, que eu chamo de purificação dos sentimentos. A purificação dos sentimentos é uma estratégia muito simples, mas que te ajuda muito a ter controle sobre as suas emoções e literalmente colocar aquela descarga emocional para fora, às vezes aquelas memórias reprimidas, e organizar esses sentimentos. Tem um áudio complementar, quem não está no canal do Telegram, tem o canal do Telegram onde eu gravei um áudio explicando como fazer, que pode te ajudar também nesse processo. E entender que não dá para falar, como a doutora Júlia falou, não dá para falar, olha, sempre faça isso ou faça isso, porque são seres humanos, cada pessoa é única. Para entender cada caso, cada pessoa pode ter uma história, mas é incrível o que pode ser feito e é possível sim você melhorar, você pode ter certeza. Tem várias pessoas, inclusive nessa semana, que aconteceu uma coisa incrível. Júlia, eu fiquei impressionado com isso. A gente recebeu, não foram centenas, foram milhares de mensagens de pessoas compartilhando a história de transformação nessa última semana. De pessoas que, dentro do conteúdo que a gente ofereceu gratuito, foram milhares de mensagens. De pessoas que falaram assim, nossa, eu ajudei a minha filha com medo de escuro, eu ajudei a mim mesma a conseguir lidar com os meus ataques de pânico, que ao fazer a técnica da purificação dos sentimentos, a pessoa depois... O local onde geralmente vinha, por exemplo, quando tinha pessoas próximas, multidão, que era quando incomodava, então ela ia no supermercado e se sentia bem. Ela foi na igreja, uma pessoa compartilhou isso e conseguiu se sentir bem. Olha que incrível isso, gente. Isso foi o que aconteceu durante essa semana, de alguns depoimentos que a gente teve. Quer ver? Até de algumas pessoas. Teve alguém que acompanhou as aulas dessa última semana? Só para saber. Ó, quem estava nas aulas dessa última semana, fala eu. Olha aqui, ajudei minha filha com ansiedade. Quem mais? Quem mais teve alguma transformação durante essa semana? Fiz em mim mesma, amei. Olha que legal. Isso aqui é uma das técnicas que a gente mostrou lá. Quem estava lá essa última semana e teve transformação, digita aí. Olha que galera, tá vendo? Foi isso que aconteceu. E esse conteúdo que a gente ofereceu nessa última semana foi 100% gratuito. E tem muito mais do que vocês viram lá. A Júlia sabe disso, ela fez o treinamento com a gente, ela sabe quanto conteúdo tem. E, Júlia, além de ansiedade, além das fobias, por exemplo, até mesmo dores, né? É possível e o envolvimento emocional, como a pessoa está emocionalmente, faz muita diferença. Você pode compartilhar com a gente algum caso, como até lembrei agora que eu tinha te feito a pergunta, eu não deixei você responder ela. Então, algum caso de pessoas que você ajudou utilizando essas técnicas? Ó, você estava falando da dor, toda dor tem um componente emocional. Porque mesmo quando a dor é orgânica, mesmo quando tem uma causa muito grave causando uma dor, um tumor que está comprimindo um nervo, quando os estudos mostram quando a pessoa está ansiosa ou deprimida, ou mais irritada, estressada, essa dor é amplificada em comparação com pessoas que têm a mesma patologia orgânica e que estão com estado mental mais tranquilo, né? Claro que é difícil ficar totalmente tranquilo quando você está sentindo dor, mas quando você controla um pouco mais, né? Quando você consegue estar o mais tranquilo possível, a sensação de dor ela é diminuída, porque a sensação de dor é o cérebro que interpreta, apesar de ter um estímulo real que possa estar causando a dor, mas o cérebro interpreta. Então, eu já fiz uma auto-hipnose comigo mesma, quando eu estava tendo uma dor de cabeça muito forte, que eu lembrei das aulas de anatomia que eu tive, do cérebro e da endorfina, né, de como agem os analgésicos opioides. Eu fui fazendo o caminho que os analgésicos fazem, imaginando que
eu estava tendo efeito desses analgésicos no meu próprio cérebro. É claro que isso a gente vai de acordo com cada um. Então, eu aprendi essa anatomia, eu soube fazer isso em mim mesmo, mas cada um pode fazer de acordo com o que tem mais interesse, né? Se a pessoa, uma pessoa que mexe com a informática, ela pode imaginar o cérebro como um sistema ali, né? De hardwares e de softs, e ela apertando um botão que faz reorganizar todo o sistema e acabar com a dor e etc. A gente usa muita imaginação de acordo com a vida do paciente, de acordo com o que essa pessoa tem como fazendo parte do dia a dia dela e da vida dela. Isso facilita muito. Com relação aos pacientes, eu já tive uma paciente com depressão, né? Que eu fiz uma indução de Dave Elman, que é uma indução que a gente usa muito para fazer indução hipnótica na prática clínica, né, para tratamentos. Então, lembrando que a gente não precisa fazer indução hipnótica para a pessoa entrar em hipnose, mas eu acho que quando a gente faz uma indução é mais fácil de acessar o subconsciente e o inconsciente das pessoas. Né? Então, eu fiz uma indução de Dave Elman e eu pedi para a pessoa para ela lembrar, né, de quando que ela se sentiu triste assim pela primeira vez. Pedi para ela sentir da forma como ela se sente quando ela está mais triste e depois, né, ela sentir mesmo a tristeza toda no corpo dela e depois relembrar quando foi a primeira vez que ela sentiu. E ela conseguiu ter uma regressão para a sala de parto dela, quando a mãe dela deu à luz a ela. A mãe dela era adolescente, né? Era namorada do pai e eles não desejavam ter tido ela. E ela escutou a mãe dela falando, pegando ela nos braços e falando: eu não quero ter esse neném, eu não sei o que eu vou fazer com esse neném. Esse neném vai acabar com a minha vida. E aí ela lembrou de quando ela era um neném recém-nascida, tendo pela primeira vez esse sentimento de tristeza. É claro que na medicina a gente aprende que a gente só forma memórias a partir de 4 anos, memórias explícitas. Mas isso foi uma coisa que ficou gravada no inconsciente dela e que a gente teve acesso por meio da hipnose. E ela enxergou as pessoas que estavam lá na sala de parto na hora, inclusive enxergou que a mãe dela estava com uma camisola amarela e ela nunca tinha visto, né, foto de sala de parto, não existia, essa pessoa é mais velha, e ela ligou para a mãe dela e perguntou, falou: mãe, você estava com uma camisola amarela quando você me deu a luz? Ela falou: como que você sabe? Ela falou: eu fiz um tratamento com regressão. E aí a mãe dela confirmou todos os detalhes da cena que ela tinha enxergado, todo mundo que estava lá. E eu sempre peço para a pessoa descrever com o máximo detalhe possível a cena, né? Além dos sentimentos, a cena, as cores, os sons, os cheiros, para isso tornar mais real a vivência dela dentro da regressão. E aí ela conseguiu entender o sentimento que a mãe dela teve e perdoar a mãe dela naquele momento, porque ela viu tanto que a mãe dela estava frágil, era uma adolescente, provavelmente nem sabia o que estava falando, estava com muito medo. Quando a gente está com medo, né, muitas vezes a gente age de uma forma que a gente não agiria se a gente não tivesse. Tem pensamentos e tem falas que a gente não teria se a gente não tivesse com medo. E aí ela entrou nessa cena e perdoou a mãe dela, e a gente reviveu essa cena algumas outras vezes até ela conseguir perdoar mesmo de verdade. Né? Então, ela conseguiu tratar a depressão dessa forma, porque, na verdade, isso era a principal causa da depressão dela. Né? Eu gosto muito também de fazer a técnica da cadeira vazia. Não sei se o Romano já falou com vocês, quando a pessoa passa por um luto importante de um ente querido, e aí eu peço para ela imaginar o ente querido sentado numa cadeira na frente dela, coloca uma cadeira vazia mesmo, e ela coloca tudo para fora, os sentimentos que ela tinha com relação a essa pessoa, as angústias, as tristezas, e ela perdoa e pede perdão para essa pessoa. Normalmente, quando a gente tem um luto complicado, ou um luto que vira depressão, ou porque a pessoa tinha sentimentos contraditórios com relação ao ente querido que faleceu, ou ela se arrepende de alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer, ou ela guarda uma mágoa, um rancor muito grande por algo que essa pessoa fez por ela. Eu percebo muito isso na prática, que essas pessoas têm mais tendência de ter um luto patológico. E quando a gente faz essa técnica da cadeira vazia, a pessoa consegue perdoar e pedir perdão para quem faleceu, normalmente ela tira o sentimento negativo que está causando o luto patológico e ela consegue se desvencilhar desse sofrimento tão grande do luto. Que o sofrimento
sofrimento faz parte, né? Mas quando o sofrimento é patológico, ele pode causar depressão. Então, alguns exemplos aí de quando eu usei hipnose, né? Para o luto, eu sempre uso, eu acho que é muito eficaz essa técnica da cadeira vazia para o luto. A gente sempre tem alguma coisa para falar para alguém que faleceu que a gente não pôde falar ou não teve a coragem na época, não teve a oportunidade. A gente consegue se livrar desses sentimentos ruins que ficaram presos e que estão causando o adoecimento. Parabéns, Júlia, parabéns. Eu lembro até de um dia que você me mandou uma mensagem no WhatsApp falando sobre isso mesmo, do luto. Não sei se você lembra disso. Lá atrás, na época que você fez o treinamento, eu fico muito feliz de ouvir isso, de quantas pessoas você está ajudando. Parabéns, Júlia. Você é uma profissional incrível. Ó, pessoal, aqui ó, teve pessoas que perguntaram. Olha que legal. Vocês viram essas histórias que a Júlia contou, que a doutora Júlia contou? De transformação de pessoas que às vezes estavam com depressão, às vezes tinham algum tipo de sentimento em relação ao luto, e tem várias outras possibilidades. Para fibromialgia, eu não sei se você chegou a assistir essa aula lá na gravação das aulas online, Júlia. Você viu um trabalho de regressão que eu fiz com a moça que está dentro das aulas online? Eu não sei se você chegou a assistir ela. Que tem uma moça que ela passou por muitas dores na vida dela. Eu não sei se até surgiram depois você assistir. Talvez você até assistiu. Eu não sei se você vai lembrar. Mas lá dentro tem um exercício que eu faço com uma moça que tinha fibromialgia. Assim como a Júlia falou, que às vezes a pessoa está carregando uma depressão, só que a maior parte dessa depressão não é nem só orgânica. Às vezes tem uma coisa emocional muito forte ali que está sustentando também. E às vezes esse orgânico acabou sendo criado pelos anos que aquela coisa emocional foi sendo carregada. Então, no caso dessa mulher, estou dando um exemplo de uma situação que foi um atendimento que tem, inclusive, isso dentro lá da área de membros do movimento transformacional, de uma pessoa que ela passou por muitos desafios na infância, desde história de abusos, desde história de ver a perda do pai. Ela viu o pai dela morrendo na frente dela, então ela viu muitas dores desde a infância. E isso acarretou numa somatização que fez com que ela se tornasse uma pessoa com fibromialgia durante praticamente a vida toda. E ao ressignificar tudo isso, foi incrível o quanto ela se transformou, o quanto ela melhorou, o quanto ela acordava disposta. Até hoje ela manda mensagens agradecendo. E isso já tem mais de ano que aconteceu. Então, olha o quanto é transformador. Até uma coisa que as pessoas perguntam: Romani, quanto tempo dura o estado de hipnose? O estado de hipnose dura o tempo que fizer sentido para a pessoa. Da mesma forma que se uma pessoa bate o carro e fica com medo de dirigir, isso pode durar 1 ano, 2 anos, até ele ter vontade de dirigir de novo. Da mesma forma que ressignificar esse processo pode durar até algo que possa acontecer na vida dele, ou o quanto aquilo fizer sentido na vida dele. Eu digo que o nosso trabalho, às vezes, é tirar a pessoa do estado de hipnose, que ela está presa, para levar ela para um estado mais livre, mais assertivo para a vida dela. E essas histórias que você compartilhou aqui são muito ricas, porque exemplificam muito bem o que acontece na prática. Eu sei que nem todo mundo que está aqui viu essa última semana de conteúdos. Mas nessa última semana de conteúdos que eu fui publicando, teve várias dessas técnicas que a gente fez ao vivo durante a última semana. Desde a gente mostrou lá a regressão, não sei se quem aqui viu o exemplo de regressão ao vivo? Quem viu o exemplo de regressão ao vivo aqui, eu fazendo exercício de regressão já ao vivo? Olha que legal, teve uma galera que viu, que eu sei. E isso é muito transformador, gente, isso é muito transformador. E até uma coisa, que não importa o que acontece, mas como nós estamos percebendo o que acontece. Então ajuda a reconsolidar até mesmo as nossas memórias quando nós vamos olhar para aquele fato de novo. Essa pessoa que a Júlia ajudou, quando ela olhava para ela mesma, para dentro dela, e as memórias que ela tinha, não só emocionais, subconscientes, mas inconscientes, registradas no corpo, era de muito mais dor. E, de repente, quando faz essa ressignificação, o próprio corpo muda a forma de interpretar a própria história. Eu digo que nós somos a história que contamos da própria história. Muito legal isso que você compartilhou, Júlia. Fico muito feliz de ver toda essa transformação que você está levando para frente. Tem muita gente aqui. E, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês quiserem fazer, pode perguntar. Seja para a Júlia,
seja para mim, a gente está aqui para ajudar vocês. Tem como assistir novamente? Essa aula aqui vai ficar no feed aqui do Instagram, vocês vão poder assistir novamente. Eu vou mandar essa aula aqui para vocês. Quem quiser vai estar aqui no feed do Instagram também. Vou mandar essa aula para a Júlia. Júlia, se você quiser postar no seu feed depois, você pode postar lá também. Somos parceiros de missão. E, Júlia? Uma coisa também, Romane, é que nem sempre o que a pessoa chega reclamando ou se queixando é realmente a causa que está gerando o sofrimento dela. Então, muitas vezes a pessoa está tendo episódios de compulsão alimentar, mas, na verdade, o que ela tem é um conflito com o pai dela, um conflito interior que é muito mais profundo do que isso, né? E através da hipnose a gente vai acessando a real causa daquela queixa, né? Que na verdade não era a queixa principal. Então, eu tive uma aluna que tinha muita compulsão alimentar, que sofria demais. E aí a gente foi descobrindo, né, que na verdade ela tinha uma irmã na infância e essa irmã dela, ela morreu, ela faleceu. E ela sempre foi linda, essa aluna, né? Ela era mais bonita que a irmã. E a irmã era obesa e ela era magra. Aí depois que a irmã dela morreu, ela começou a comer demais, ter episódios de compulsão, para não se sentir tão culpada pelo fato de a irmã se sentir triste quando era viva, porque a irmã era feia e ela era bonita. Então parece uma coisa nada a ver, né? Que tá tendo compulsão, vou só dar um remédio para tratar a compulsão, mas na verdade era um arrependimento, era uma culpa que ela sentia, que não era culpa dela, mas ela sentia culpa por ser mais bonita que a irmã. E aí, para tirar essa culpa, ela começou a comer para se enfeiar, né, compulsivamente, para ficar mais gorda, para ficar mais feia do que a irmã era, para tentar sentir menos culpa por ela ter sobrevivido e a irmã ter morrido, né? E por ela ter sido tão comparada com a irmã na infância. Então tem coisas que são muito mais profundas do que a gente pensa, né? E que a gente vai descobrindo depois que a gente permite que o paciente fale mais, se abra mais, né? Acesse mais o subconsciente, o inconsciente, e assim consiga resolver a real causa daquilo que está causando sintomas superficial, que é o que a gente consegue acessar inicialmente, né? Se você se atém somente ao sintoma superficial, você muitas vezes faz um tratamento que não é tão eficaz ou duradouro quanto deveria ser. Doutora Júlia, eu quero te agradecer demais. Aqui, pessoal, vocês estão entendendo as possibilidades, os benefícios? E quem você acredita que poderia tirar vantagem ou seja, poderia se beneficiar de aprender a hipnose transformacional? Para quem que você acredita que seria legal entender mais, se aprofundar sobre esses conhecimentos de hipnose na área, dessa forma que a gente enxerga a hipnose? Quem que você acredita que poderia tirar vantagem de ter essas técnicas, ter essas metodologias? Para quem que você acredita que seria se aprofundar mais nesse conteúdo? Bom, eu acho que para todo mundo. Primeira coisa, porque todos nós temos alguma questão que a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Relacionados à nossa saúde mental. Então, aprender hipnose pode ser útil para você mesmo, né? E também para os profissionais de saúde mental, para ajudar os clientes, os pacientes, eu acho que é essencial. E até mesmo para você, uma pessoa que trabalha na área de marketing, por exemplo, não tem nada a ver com a saúde mental. Ela entendendo como funciona a mente humana, como influenciar as pessoas, fica muito mais fácil dela fazer uma venda, por exemplo. Né? Então, deixa eu só responder. Ali, o Luiz perguntou se a diabetes teria alguma causa de depressão. Depende. Tem o diabetes tipo 1, que normalmente é um diabetes que a pessoa tem uma diminuição ou ausência da produção da insulina, e a principal causa é autoimune, o próprio corpo dela ataca o pâncreas, isso faz ela ter diabetes. E o tipo 2 é normalmente uma resistência à insulina, causada principalmente por excesso de ingestão de açúcar e carboidrato, que leva à obesidade e a consequente resistência à insulina. O que acontece é que mesmo que a causa da diabetes não seja a depressão pode piorar o controle da glicose, pode piorar o próprio diabetes. E a depressão também é uma causa que piora ou desencadeia doenças autoimunes. Como a diabetes pode ter uma causa autoimune, ou seja, o próprio corpo atacando o corpo, né?
as células do próprio corpo. Então, com certeza, a depressão pode piorar ou desencadear um diabetes autoimune, que é esse tipo de diabetes em que o seu corpo ataca ele mesmo, né? Todas as doenças autoimunes têm muita influência emocional. Então, não só a depressão, como o estresse constante, transtornos ansiosos podem desencadear e até piorar também as doenças autoimunes. O Oswaldo, que é um psicólogo muito Essa que eu vou, inteligente, que eu essa que eu conheci, vou tô perguntando responder. qual que é a diferença da hipnose clássica transformacional. Essa o Romani vai responder pra gente. Essa eu Que vou ele foi responder. criador da hipnose transformacional. Oswaldo, ótima noite para você. Para entender como funciona, não só para o Oswaldo, mas para as outras pessoas também que tiverem essa dúvida. Eu digo que a hipnose tem três tipos principais. A hipnose clássica trabalha muito com a ideia de foco, concentração, relaxamento e trabalha com a ideia, repara, de foco, concentração e relaxamento, com a ideia de que você precisa rebaixar o nível de senso crítico. Enquanto que na hipnose ericksoniana, olha quanto que vai mudar isso, vocês vão ver o conceito. Na hipnose ericksoniana, trabalha muito com a ideia de metáforas, de utilização da comunicação verbal através de metáforas e através de uma comunicação indireta, enquanto que na clássica é mais direta a comunicação. O que seria a diferença principalmente? Clássica e ericksoniana, depois eu vou falar da transformacional. A clássica, eu falo mais diretamente o que precisa ser feito. Por exemplo, sente-se na cadeira, volte para tal momento. Na ericksoniana, eu dou mais permissão e falo de forma mais indireta. Eu falo, olha, talvez você esteja no topo de uma montanha, talvez na sua casa, e assim por diante. E utilizando muito de metáforas também. Na transformacional, eu não só uso das técnicas da ericksoniana e da clássica, mas a visão sobre a hipnose é completamente diferente. Eu não limito a hipnose como um estado de relaxamento e nem somente foco e concentração. Por quê? Porque eu olho para a hipnose como sendo o estilo de vida. Como assim? Eu estou o tempo todo em algum estado de hipnose. Se eu peço para uma pessoa pular e ficar eufórica, ela está entrando em um estado de hipnose congruente com a euforia. Ela não está em nenhum momento. Para fazer hipnose, eu preciso necessariamente do relaxamento. Por que as pessoas relaxam quando fazem tradicionalmente hipnose? Porque essa é a sugestão. Se eu ficar falando na sua cabeça, relaxa, 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 qual será a sua resposta? Eu vou relaxar. Se eu ficar falando na sua cabeça, vamos fazer aqui 10 flexões, vamos pular, você também vai estar seguindo a comunicação e alterando o seu estado. Então, o conceito é completamente diferente, se for entendendo mais a fundo. Aqui eu trabalho com comunicação como um todo, e não só comunicação verbal, como é muito trabalhado na hipnose ericksoniana, e também nem só com sugestões diretas e com a ideia de que eu tenho que necessariamente estar abaixando o nível de senso crítico, até porque, o que seria isso? O tempo todo nós estamos com o senso crítico de alguma forma, de acordo com o nosso viés de confirmação. Tudo aquilo que eu vi, ouvi, senti durante toda a minha história vai dizer o que vai ser, o que vai ter sentido para mim, o que não vai ter sentido para mim, para mudar o meu estado. E eu posso alterar o meu estado, seja para um estado de euforia. Para levar uma pessoa, vou dar um exemplo de um tratamento que foi feito durante uma das imersões, um tratamento que foi feito com hipnose transformacional, que foi bem legal. Tinha uma pessoa, Júlia, e todo mundo que está aqui, que estava com muita fobia de falar em público. Só que como foi feito o tratamento, eu chamei essa pessoa para frente. Lógico que no início ela estava com dificuldade de ir para frente. Então o que eu fiz? Eu usei de uma estratégia onde ela se desafiou. Eu contei uma história e no final dessa história ela tinha a possibilidade de 2 futuros. Um dos futuros ela continuaria travada para falar em público, no outro futuro ela iria mudar a vida dela. Então eu falei, você quer mudar agora? Ela falou, quero. E eu peguei ela pela mão e levei ela pela frente. O que estava acontecendo? Ela estava num estado, a comunicação dela toda fechada. Ela estava quase que tremendo, passando mal de estar lá na frente do pessoal. Só que o que eu fiz? Eu falei, levanta o seu braço, começa a pular e bater palma. No início, ela achou aquilo meio sem sentido. Eu falei, você confia em mim? Confio. Então vamos fazer? Ela começou só isso, pular e bater palma. E o que eu fiz? Eu pedi para toda a plateia bater palma para ela. Isso consolida uma nova memória. Olha que legal. Até então, a memória que ela tinha de todas as vezes que ela ia para o palco era, cara, é perigoso, é muito... E de repente ela se vê num estado onde o corpo dela está reagindo de acordo com aqueles momentos onde ela estava bem, e o público reage bem, aquilo reinterpreta a forma como ela olha para aquele momento. Eu não dependo necessariamente de um estado alterado de consciência para isso.
Isso está acontecendo todo o tempo. Inclusive, no conceito da hipnose transformacional, o próprio placebo é um tipo de hipnose. Porque se eu te dou uma pílula de farinha, você acredita que aquilo vai melhorar a sua vida, você foi hipnotizado com essa pílula de farinha. Tá dando para entender essas diferenças aqui que entre a hipnose clássica, hipnose ericksoniana e esse conceito que eu chamo da hipnose transformacional? E Júlia, fico muito feliz, muito bom você ter falado sobre isso. A gente está nos últimos minutos aqui dessa live. Já? Você acredita que já tem quase uma hora que a gente está aqui? Mas antes... Mas eu acho que para fechar essa pergunta do Oswaldo, a hipnose transformacional fala que você não precisa da indução hipnótica, igual o Charcot fazia, igual o Freud fazia, para alcançar um estado de hipnose. Ela fala que a hipnose pode ser alcançada com a comunicação normal do próprio dia a dia que a gente tem, né? É mais ou menos isso, é normalizar mais a hipnose e desmistificar a hipnose. A hipnose não acontece somente quando a gente induz uma pessoa àquele estado de alteração da consciência, porque o tempo todo a gente pode induzir através da comunicação. Muito bem explicado, obrigado. Pessoal, agora nesses últimos minutos, eu só vou dar um recadinho aqui, depois eu quero que você fale das suas redes sociais para quem quiser te acompanhar também, Júlia. E quem ainda, quem não está inscrito, eu não sei se vocês sabem, tá abertas as inscrições para fazer parte do movimento transformacional. E, Romani, o que é o movimento transformacional? O movimento transformacional é uma comunidade onde lá dentro tem o curso completo de hipnose transformacional, caso você quiser ser um parceiro de missão do Instituto. Lá dentro, vocês viram essas técnicas que a Júlia compartilhou aqui, dos tratamentos? Lá dentro tem explicado detalhado todas essas técnicas e várias outras técnicas em várias aulas. É um conteúdo muito rico. Sabe aquele curso que você já assistiu boa parte dele, daquele curso online de hipnose? Você sabe qual, não sabe? Porque a Júlia, além da parte online, ela fez também outros treinamentos com a gente. Aqui, lá dentro, tem tudo aquilo. Então, são muitas aulas para entender tudo que você precisar sobre hipnose transformacional. E eu vou mesclando, não só hipnose, é um negócio para desenvolvimento humano, que eu misturo coisas de neurociência, com psicologia, com técnicas de coaching, com técnicas de hipnose clássica, com técnicas de hipnose ericksoniana, tudo voltado para o desenvolvimento humano. E dentro do movimento transformacional, quem quiser se inscrever, que as inscrições vão ficar só até quinta-feira, para quem quiser saber, viu? Só até quinta-feira, é só entrar lá no site romani.com.br. Vou deixar o site aqui também, e vou deixar o site aqui também, romani.com.br, tá no link da bio, romani.com.br. Beleza, só entrar lá que é bem fácil, romani.com.br. Tem a possibilidade de você fazer inscrição, participar do movimento transformacional. Fica aberto só até a quinta-feira. Quem fizer a inscrição hoje, eu vou preparar hoje, e quem fez para trás também. As pessoas que já fizeram para trás vão receber isso. Quem fizer a inscrição hoje e as que já fizeram, a gente vai preparar um bônus bem especial, Júlia. Esse bônus eu vou querer contar com a sua ajuda. E depois eu quero gravar uma aula com você para colocar isso de bônus lá. Pode ser? Combinado? O que você acha? Combinado. Olha que legal. Então, acabamos de receber, pessoal. Não eu, mas todos nós que fazemos parte desse movimento. Quem estiver fazendo a sua inscrição hoje vai receber um bônus especial da doutora Júlia, que a gente vai colocar lá na área de membros, que eu vou ficar muito feliz. E para vocês também, que quiserem continuar nessa evolução, quem quiser acompanha a doutora Júlia lá. Vai lá, você digitou seu Instagram aqui, Júlia? Fala ele. Você tem que mudar esse Instagram seu, porque seu sobrenome é difícil da pessoa saber ele de cabeça. Júlia, tô pensando aqui, mas ou deixa ele porque fica único, então fica fácil da pessoa saber que é você. Fala sobre suas redes sociais pro pessoal. Quem quiser continuar. Eu deixei aí o Instagram para quem quiser seguir. Obrigada, Romani, pelo convite para fazer a live. Queria só falar uma coisa antes de encerrar. Que às vezes a gente confunde também sentimento com transtorno. Então não é que a gente falta 20 segundos, Ju. Então tchau. Obrigada todo mundo. Tchau para vocês. É porque quando dá uma hora fecha,
Pessoal, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor.